é o Deus verdadeiro. Então existe, meu irmão, algo assustador. Exatamente isso, assustador, acontecendo diante dos nossos olhos. Nunca se falou tanto de Deus. Eu costumo dizer para os irmãos que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro. E é o livro menos lido. E quando lido, menos compreendido. Então isso mostra que o apóstolo Paulo já estava avisando que o evangelho ele é algo ainda que está encoberto diante de muitos olhos. Então isso é algo assustador, que tem acontecido todos os dias diante dos nossos próprios olhos, olhando e vendo a quantidade de pessoas que ainda não conseguiram enxergar o evangelho. Ele está encoberto. Então nunca se falou tanto de Deus, mas também nunca houve tanta cegueira espiritual. Você mesmo que está ouvindo essa mensagem, você pode testificar isso. A quantidade de cegueira espiritual que existe hoje, infelizmente, e digo isso não com alegria, mas com tristeza mesmo, sem demagogia alguma. Hoje a cegueira espiritual é muito grande. Porque existe hoje em dia, tantas pessoas dentro da igreja que conhecem versículos, conhecem hinos, conhecem costumes, conhecem a liturgia dos cultos, a religião, mas que ainda não conhece e não enxerga a Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho está encoberto. Então, o problema, meu amigo, não é falta de Bíblia. O problema não é falta, de pregação. Existem muitas pregações. O problema é o véu. O véu é um grande problema espiritual na vida, se não de quase todos, mas de muitos. O apóstolo Paulo diz que o evangelho está encoberto para os que se perdem. Então veja que ele deixa claro para quem o evangelho está encoberto. Ou seja, a luz ela está brilhando, mas existem pessoas que espiritualmente estão cegas. Então, é que o mais forte é entender que essa cegueira, ela não é apenas intelectual. Não é que a pessoa ela lê e ela não consegue nem entender o que está escrito. Mas o mais forte é o espiritual. Além de não entender as palavras escritas, não conseguir formar a frase, o pior de tudo é a cegueira espiritual. Então a pessoa ouve a palavra, e ela acaba não se convertendo, ela não tem reverência diante do texto. A pessoa ela escuta sobre o arrependimento, por exemplo, e ela continua endurecida. Ela ouve sobre santidade, por exemplo, mas aquilo não mexe no coração dela. Ela escuta sobre o juízo. Olha, haverá um dia do juízo. Haverá um dia em que Deus há de julgar toda a raça humana, mas isso aí também não abala ela. Então as pessoas elas estão ouvindo, mas as palavras não têm causado impacto no coração delas. Por quê? Porque existe um véu. Porque existe um véu que está posto sobre o coração delas. Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro no capítulo 3, Paulo ele deixa muito claro que até hoje, o mesmo véu está para se levantar. Está no versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Olha só, os seus sentidos é a sua mente, o seu coração. Foram endurecidos. A pergunta é, quem endureceu o coração deles? Porque até hoje,
Não está falando do passado, está falando de até hoje. A palavra é viva. O mesmo véu, olha só, o mesmo véu estar por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, meu querido, a palavra é muito clara. E só não entende realmente se você fizer força para não entender, porque está escrito que até hoje esse véu se levanta na lição do Velho Testamento. Então, veja só, ele está falando de um impedimento espiritual, uma cobertura sobre o entendimento da pessoa. É uma barreira invisível que impede muitos de contemplarem a glória do Deus vivo. Esse véu se levanta para que as pessoas não consigam enxergar a glória de Cristo, como nós lemos no capítulo 4, versículo 4. Esse véu do Velho Testamento, ele se levanta sobre o entendimento das pessoas para que elas não compreendam a glória de Cristo e não compreendam quem é o Deus verdadeiro. Então é uma barreira espiritual, uma parede que impede muitos de contemplarem essa glória. A glória, né? Ou vão para as igrejas e ouvem as pregações, tal, rádio, internet, YouTube, Instagram, todas as redes sociais, sempre tem alguém falando a palavra. Sempre. Assim como era na época de Jesus, os fariseus liam todos os dias as Escrituras, mas não reconheceram o próprio Messias diante deles. Eles tinham o texto, liam o texto, mas não tiveram a revelação, porque o véu estava sobre eles. Então eles tinham ali a letra, mas não tinham a luz, a revelação. O verbo estava diante deles, e ainda assim continuavam cegos. Por isso Cristo disse lá em em Marcos capítulo 8, versículo 18, Jesus fala, tende olhos e não vedes? Olha que coisa que Jesus fala. Vocês têm olhos, mas vocês não veem? Eles não enxergavam. Então, essa geração de hoje precisa entender que o maior juízo não é quando alguém não escuta a verdade, mas é quando as pessoas escutam tantas vezes e o coração se endurece. Então, o véu começa a cobrir o entendimento das pessoas. A consciência delas, eu estou falando daqueles que um dia já ouviram essa palavra agora. As pessoas que já ouviram esse evangelho, o Novo Testamento, já compreenderam, mas mesmo assim as pessoas elas começam a se endurecer na pregação do evangelho. Essas pessoas vão receber o véu de novo, novamente sobre elas. E eu não sei se vocês já sabem que quando esse véu ele foi ordenado no Antigo Testamento, esse véu era tão grosso, a espessura dele era tão grossa que se colocasse um cavalo de um lado e de outro e mandasse forçar, não conseguiria rasgar no meio, de tão grosso que era aquele véu. Quando era necessário mover aquele véu, era necessário alguns sacerdotes para poder movê-lo, quanto mais parti-lo no meio. Mas lembra quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, o que acontece? O véu é rasgado de alto a baixo. De alto porque veio de cima. E através do poder do Altíssimo, ele rasga de cima até embaixo. E aquele véu é uma figura espetacular. Espetacular. Mas a palavra aqui vai nos ensinando que quando esse véu começa a cobrir o entendimento, a consciência vai se cauterizando. Aquilo que antes produzia temor, reverência, conhecia o Deus verdadeiro, agora não passa a produzir mais nada.
Muito pelo contrário, né? As pessoas até dizem, né? Não, você não pode blasfemar, né? Se você falar contra, né, a antiga aliança, aqueles que deram a lei, você está blasfemando. Quer dizer, as pessoas, elas permitiram o véu novamente sobre o seu entendimento. E isso é triste. A consciência vai cauterizando. E aquilo que antes produzia temor e reverência, agora não produz mais nada. Mas o apóstolo Paulo, ele fala de uma esperança poderosa. Se um dia você creu nessa palavra e talvez você voltou ou está em dúvida, a palavra diz em 2 Coríntios 3,16 que quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Ai, que coisa interessante que Paulo fala. Ele fala que a pessoa tem que se converter ao verdadeiro Senhor. Você sabe o que é o verdadeiro Senhor, meu querido? A palavra vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, por exemplo. 2 Coríntios, capítulo 10, perdão. A palavra vai nos ensinando ensinar lá em 1 Coríntios capítulo 8, que, versículo 5, porque ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então veja, a palavra está dizendo que eu tenho que me converter ao Senhor. Mas que Senhor? Você sabia que no Velho Testamento tem muitos senhores? Mas tem muito mesmo. E aqui Paulo está dizendo, há muitos deuses e muitos senhores. Ele está falando do passado, está dizendo que há. Mas ele continua no versículo 6. 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia para nós quem? Os que creem no Evangelho. Porque tem os que não creem e estão encobertos para ele. E o véu está sobre eles. Mas para os que creem, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então, quando a palavra diz que eu tenho que me converter ao Senhor, então o véu se tirará, é para o Senhor Jesus. Mas é isso aí, todo mundo sabe. Será que todo mundo sabe? Porque as pessoas se convertem ao Senhor, mas também se convertem a outros senhores, outros deuses. E Jesus é muito claro quando ele diz assim, não podeis servir a dois senhores, porque para nós há um só Senhor, e ele é Jesus Cristo, revelado no Novo Testamento, um mistério que esteve oculto entre séculos e séculos e séculos, que foi revelado agora, disse o apóstolo Paulo, aos santos. Ou como disse o apóstolo Pedro na pregação para Cornélio, quando ele relata que essa palavra Deus enviou aos filhos de Israel depois do batismo de João Batista. Só depois do batismo de João. Então essa palavra ela não veio antes. A palavra, deixa eu ler o texto, em Atos capítulo 10, Pedro diz assim, versículo 34, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável que aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou, quem? O Pai, aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. A palavra que Deus enviou foi depois do batismo de João. Não foi no Velho Testamento. Este é o Senhor de todos. Então quando a palavra fala que o véu se tirará, no versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, ou então o véu se tirará. Então tem que se converter para o verdadeiro Senhor. O verdadeiro Senhor. Quando se converter para o verdadeiro Senhor, então o véu tira. Que a pessoa se entrega ao verdadeiro Senhor. E esse Senhor tem autoridade, poder, discernimento, entendimento para poder tirar esse véu. Então significa que somente Cristo
o Senhor verdadeiro e único, só Ele pode remover a cegueira espiritual. Não é religião, não é aparência, não é a pessoa emocionada, chorando, arrepiada, não é tradição, não. É o encontro verdadeiro com Jesus Cristo, o único Deus, como diz 1 João 5,20. Porque quando Cristo se revela, os olhos se abrem. A palavra ganha vida. O pecado é incomodado, a presença de Deus volta a ser desejada, do Deus verdadeiro. Você não vem para Jesus querendo ter a paciência de Jó, você não vem para Jesus querendo ter a sabedoria de Salomão, você não vem para Jesus querendo... Não. Muitos homens do Antigo Testamento foram homens dignos que o mundo não era nem digno. Homens que buscavam com sinceridade. Mas quando você vem para Jesus, o seu desejo é ser como Ele. Pois é o que o texto vai dizer lá em Romanos 8, versículo 28 e 29. O que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então o homem natural, né? O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que não compreende? Porque o véu está lá. 1 Coríntios 2,14 diz isso. Ele não entende, ele é natural. Então eu percebo que as pessoas elas ouvem a mesma mensagem durante 20, 30 anos. E cada um reage de uma forma diferente, é lógico. Um se quebranta, outro se endurece. Um sente a presença de Deus, outro acha que está tudo bem, né? Deve continuar do mesmo jeito. Mas o Evangelho, ele só pode ser discernido espiritualmente. Então, talvez o mais forte de tudo isso seja que o diabo, ele não se importa apenas que as pessoas pequem, né? Ele quer manter o entendimento das pessoas cegadas. O diabo quer que as pessoas vivam no pecado. Ele quer. Mas é um negócio maravilhoso para ele quando ele consegue cegar as pessoas. E ele consegue cegar. Por quê? Porque a pessoa não é humilde. Ou a pessoa está carregada de amargura, ou de inveja, ou de ódio. Ou seja lá o que for no coração delas. E Deus não consegue fazer a obra num coração assim. Porque uma pessoa que realmente vê Cristo, que enxerga Cristo, o véu é tirado. E ela não permanece a mesma pessoa. Então quando o véu cai, né, a alma da pessoa ela é despertada. Os olhos espirituais abrem. Aquilo que antes era apenas uma ideia, aquilo se torna real. A palavra vai dizer assim também lá em João, né? Capítulo 1, versículo 5, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreendem. Então o Evangelho revela Cristo, mas o coração endurecido das pessoas acaba rejeitando a luz do Evangelho, a clareza do Evangelho. Então, meu querido, a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Efésios 1,18 diz que ele ilumina os olhos do entendimento. Então o que Jesus quer fazer? É iluminar os olhos do entendimento. Mas se o Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então você quer que os seus olhos espirituais enxerguem o Evangelho? Enxergue o Evangelho? Então você precisa meditar, ler, entender e compreender as palavras de Jesus. As palavras do Evangelho. E abrir o coração para entender. Porque o Deus desse século, veja, ele é chamado de Deus. O Deus desse século. Ele cega o entendimento daqueles que ficam duvidosos. Daqueles que não têm certeza. Daqueles que ficam com desconfiança. Daqueles que não se entregam, daqueles que ficam em cima do muro. Toda pessoa que está em cima do muro, para Deus, ela já tomou a decisão dela. Eu não sei o que eu vou fazer. Meu amigo, diante de Deus você já tomou sua decisão. Deus não lida com vacilantes. O vacilante para Deus já tomou a decisão dele.
e não é do lado de Deus. Então tem que tomar uma decisão. Uma decisão. Então se um dia você creu nessa palavra, nesse evangelho, e você está vacilante, duvidoso, você já tomou sua decisão. Você já é o incrédulo. Você já está do outro lado. Então se você crê no evangelho, então você assume o evangelho. Você não tem vergonha do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu conheço a Deus por causa de Cristo, do Novo Testamento, não é por causa do Velho Testamento. Muito pelo contrário. Pelo Velho Testamento, eu não conheço o Deus verdadeiro, mas eu conheço um outro Deus, que também Jesus falou dele, e expôs ele. Então, meu amigo, deixe Jesus brilhar, falar e fazer você compreender todas as coisas. Deixe o Espírito Santo levar você ao entendimento do Novo Testamento. No capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 15 diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por quê? Porque não se converteram ao Senhor. Então, quando se converte ao Senhor, então o véu é tirado. Ou seja, a pessoa tem que permanecer em Cristo. João 8, 31, 32. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes da minha palavra é o Novo Testamento. Minha palavra é o Evangelho. Minha palavra é de Mateus para frente. Se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus, eu preciso permanecer nas palavras de Jesus. Se eu não permanecer, não ficar e não sair, aí você se torna um discípulo. Quando você se torna um discípulo, aí se cumpre uma promessa na sua vida. Que promessa é essa? Quando você permanece nas palavras de Jesus. Veja, o próprio Senhor Jesus, ele fala aqui em Marcos, capítulo 4. Jesus está falando várias parábolas, e essa parábola é a parábola do grão de mostarda. Aí o versículo 33 de Marcos, capítulo 4 diz: e com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Aí no 34 ele diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Quem é um discípulo? Aquele que ouve e permanece nas palavras de Jesus. Então ele se torna discípulo. Então ele conhece a verdade. E a verdade liberta. Liberta do quê? Do véu. Então ele passa a enxergar, porque os olhos passam a ser iluminados com o entendimento de Cristo. Por isso que Jesus fala em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é que Jesus manda? Qual é o mandamento dele? Onde é que foi escrito? Lá no Monte Sinai? É lá que está o mandamento de Jesus? É lógico que não. Não. Jesus ele vai relatar várias vezes no livro de João que não é. Jesus ele deixa muito claro quais são os mandamentos dele. Aqui em João capítulo 12, versículo 49 diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Então o Pai deu mandamento pro Filho. Jesus falou, acabamos de ler aí, Mateus 28, versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então o mandamento de Jesus é o mandamento do Pai, e o Pai enviou o Filho no Novo Testamento para falar do mandamento verdadeiro dele. E o 50 aqui de João 12 diz: e sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto eu falo como o Pai me tem dito. Tu
Tudo que Jesus falou foi como o Pai disse. O Pai disse os mandamentos de Jesus. Então veja, quando Jesus ele fala no Novo Testamento, você precisa saber em que momento Jesus está falando sobre os mandamentos. Porque existem muitas coisas que Jesus falou. Por exemplo, quando Jesus ele cura, por exemplo, um leproso, Jesus fala assim, vai nos sacerdotes e oferece um sacrifício. Veja, por que Jesus falou aquilo? Aquilo ali foi o mandamento do Pai? Não. Então, quando Jesus fala, você precisa entender e discernir o que é mandamento do Pai, ou o que é algo ao qual Jesus está mandando uma pessoa fazer, porém está debaixo da lei ainda. Então são coisas que só o Espírito Santo vai conseguindo revelar, mas só revela para os que creem. E quando você crê, então o véu é tirado, então você começa a enxergar as coisas. É a revelação do Novo Testamento e o mandamento de Jesus Cristo. Quando você permanece, se torna discípulo, sendo discípulo, você conhece a verdade vai te libertando. Jesus manda você pregar e ensinar o que ele mandou, e o que ele mandou foi o que o Pai mandou. Por isso, o Espírito Santo nos guiará em tudo quanto ele disse. João 15:16, João capítulo 16, versículo 14 diz: e ele, o Espírito Santo, me glorificará porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então veja, o Espírito Santo ele trabalha com o Novo Testamento.